Vejam só, pessoal, hoje nós vamos trabalhar a página 29 e também a página 30, as atividades 7 e 8, e essas duas atividades que a Pro digitou para vocês treinarem sobre os números decimais. E nós vamos começar aqui pela explicação da apostila, página 29 e 30, atividade 7. Vejam só, aqui a gente tem o seguinte: Paula, Lucas, Pedro e Fabiola mediram suas alturas no início do ano. Siga as dicas para descobrir qual é a altura de cada uma das crianças. Paula é a mais alta das meninas, mas não é a mais alta de todos. Fabiola é a mais alta do que Pedro. Preencha a tabela com o nome das crianças e escreva as alturas em centímetros. Então, o que vocês terão que verificar aqui? Observar essas alturas, vejam só, e seguir as ideias aqui que eles trouxeram pra gente, seguir as pistas. Para seguir as pistas, a gente vai ter que grifar aqui, ó. Paula é a mais alta das meninas, mas não é a mais alta de todos. Qual é o número aqui que é o segundo maior? Então, esse segundo maior, veja só, é este, não é? 1,41 é o segundo maior número, então representa a altura de Paula. Fabiola é mais alta do que Pedro. O que isso significa? Que Pedro será o menor. Então, vejam só, coloquem aí a ordem das pessoas que ali estão, lá no enunciado. Paula, Lucas, Pedro e Fabiola. Quem vai ser o mais alto, então? Quem será o mais baixo? Na letra C, vejam só, vocês terão que calcular mentalmente, não precisa ser mentalmente, monta a continha, quantos centímetros Fabiola é mais alta do que Pedro. Então, que continha a gente vai ter que fazer para saber essa diferença? A diferença a gente calcula por meio de uma subtração. Então, vocês irão diminuir a altura da Fabiola da altura do Pedro. Lá na letra D, veja só, se durante o ano Fabiola crescer 6 centímetros e Pedro crescer 6 centímetros, qual será a diferença entre a altura deles no final do ano? Façam aí a altura da Fabiola mais 6, a altura do Pedro mais 6, qual será a diferença entre a altura dos dois no final do ano? Faça essa diferença, lembrando que diferença, que continha a gente faz? A continha de menos. Faça aí e responda a letra D. Letra E. Se Paula crescer 6 centímetros neste ano e Lucas crescer 3 centímetros, qual será a diferença de altura entre eles no final do ano? Aí nós vamos fazer da mesma forma. Pegue a altura de Paula e some 6 centímetros. Pega a altura de Lucas e soma 3 centímetros. E aí, subtrai aos dois resultados. Diminua os dois resultados, vocês chegarão a essa diferença de alturas entre eles. Na letra F, a gente também quer calcular a diferença entre a altura de Lucas e a de Fabiola, sabendo que, veja só, a diferença entre eles, entre essas alturas, é de 10 centímetros. Calcule essa diferença em metros, fazendo a subtração no quadro de ordens. Lembrando, quando a gente não tem esse quadro de ordens, basta colocar vírgula embaixo de vírgula, que não tem erro, e completar as casas, se necessário, com zero. Então, nós vamos fazer juntos essa continha de subtração aqui, ó. Peguei essa altura, a altura de Fabiola, e a altura de Lucas. Aqui, Lucas e Fabiola. E agora nós vamos subtrair. Para subtrair, nós vamos fazer assim. 4 menos 4, 0. Coloco o 0 lá. 4 menos 3, 1. 1 menos 1, 0. Vírgula embaixo de vírgula.
A diferença essa é a diferença representada em metros. Tem 0 metros e 10 centímetros. Então, 0,10 é o que representa a diferença entre as alturas deles em metros. Vejam só. E na letra G, vocês irão fazer o seguinte, vejam só que na tabela do item B, as alturas estão em ordem crescente, estão do menor para a maior. Se houvesse uma linha para a sua altura, a sua mesmo, em que posição ela estaria? Marque com um X e complete as frases se for necessário. Aqui, gente, a resposta é pessoal porque é com a altura de cada um de vocês. Meça aí a sua altura em casa, para quem não lembra, a gente mediu lá no comecinho do ano, às vezes vocês já cresceram um pouquinho, que faz tempo. Meça aí e responda essa questão. E na H também é pessoal, porque aqui vocês irão desenhar as crianças que foram ditas lá na atividade e vocês, seguindo a ordem de altura. Então, veja só, vocês vão desenhar aí da menor criança até a maior, se colocando também entre elas, ok? Você vai se incluir aí também. Em que posição você vai estar? Desenhe e mande foto para a Pro. E na página 30, a gente ainda tem a atividade 8 para ser resolvida. E para resolver ela, a gente vai precisar completar esse quadro de modo a obter números iguais em cada linha. Então, vejam só. Aqui nós temos, olha o exemplo, 1,00, a gente tem 100 centésimos. 100 centésimos, olha como a gente representa 100 centésimos. Lembra que não tem mais, a gente precisa terminar no centésimo, nesse Czinho aqui, ó. Então, que número é esse? 1. A gente lê isso. 150 centésimos. Como é que nós vamos fazer? 1, ah lá, 150. Vai precisar acabar também lá no centésimo, porque aqui foi dito centésimo. Como é que nós lemos isso aqui? Nós lemos assim, 1 inteiro e 50 centésimos. Depois, veja só, aqui a gente tem esse número representado. Aqui, quantos milésimos a gente tem? Que número é esse se eu tirar a vírgula? Não é um 1000? Então, nós vamos colocar 1000 milésimos. Então, aqui, ó, a gente coloca 1000. E como é que a gente lê esse número? Igual lá de cima, a gente lê 1. Depois, vejam só, 15 centésimos. 15 centésimos quer dizer, vai ter que terminar aqui, ó, no centésimo, já que são 15, nós vamos colocar o 15 aqui, não tem a parte inteira, veja só. E quantos milésimos isso representa? A gente completa com o 0, ó. Completando com o 0, nós vamos ter 150 milésimos. Você tira a vírgula e leia o número que está, respeitando a posição onde ele parou, veja só. Então, por isso, milésimo. 150 milésimos. Depois, vejam o próximo. Aqui a gente tem 30 centésimos. Então, nós vamos colocar aqui, ó, o 30. Leia esse número, coloca esse número sem a vírgula aqui na frente, ó. Colocou, fechou. E agora, como se pode ler? Vocês irão copiar essa partezinha aqui, ó. 30 centésimos. Escreva. Depois, o próximo, vejam só, são 100 milésimos. Se são 100 milésimos, quer dizer, eu vou ter que terminar o meu 100 aqui no milésimo. Olha a casinha do milésimo. Então, 100 milésimo,
Veja, aqui tem 100, na parte do inteiro, a gente coloca o 0 e uma vírgula. Então, 100 milésimos. Escreva esses 100 milésimos. Tem outra forma da gente ler também. Por quê? Esses dois zeros eu posso desconsiderar. Posso colocar os 100 milésimos, ou a gente pode colocar, veja, o 1 ocupou a casa do décimo, a gente pode colocar 1 décimo. Então, aí aqui a gente pode escrever tanto 1 décimo quanto 100 milésimos. 20 décimos, quer dizer, o 20 vai precisar terminar na casinha do décimo. Então, a gente vai colocar assim, ó, o último lá na casa do décimo. Vejam só, aqui está a casa do décimo, essa já é a parte inteira, então, como é que a gente pode ler esse número? 2 inteiros, por exemplo, a gente pode colocar assim. E, veja só, vamos fazer mais um. Quantos milésimos a gente tem aqui? Tira a vírgula e leia o número. Aqui não são 300? Então, nós vamos completar aqui com 300 milésimos. Veja que a casinha que não é 0 está ocupando a casa dos décimos. Então, aqui vocês irão escrever 3 décimos. Terminem de completar essa tabela para a Pro. Bom, indo para a lista de exercício que a Pro mandou aí, o que vocês irão fazer? A Pro colocou 4 atividades para vocês resolverem para mim. Então, a primeira delas, escreva como se lê. Então, você vai ver ali e vai escrever por extenso como é que nós lemos esse número decimal. Veja quantas casas tem depois da vírgula. Se tem uma, são décimos. Se tem duas, são centésimos. Se tem 3, são milésimos. Então, veja, a letra A gente tem 0,26. Então, eu tenho nada de inteiro, então eu vou colocar 26 centésimos. Por quê? Porque tem 2 casas após a vírgula. Olha a letra B. A gente tem 1 inteiro e 9 centésimos. Aí, a gente vai escrever isso ali na frente, naquelas linhas. Na atividade 2, vocês vão comparar esses números e aí irão fazer um X no maior deles. Mas além de fazer um X no maior deles, eu quero que vocês ordenem, coloquem do menor para o maior, em ordem crescente, todos esses números que aí estão. E o exercício 3, vocês irão colocar para a Pro nesse quadro valor lugar, como a gente já fez em algumas atividades aí. Então, veja, no quadro valor lugar, vocês irão escrever. Tem unidade esse 0,346? Não tem. Então, você vai colocar 0,346. Por quê? São 346 milésimos. Então, a vírgula está representada bem aqui, ó, por esse partezinha mais pretinha aqui. 34 inteiros e 7 décimos. Então, 34, eu vou começar aqui na dezena, 34,7. E aí, vocês irão escrever completando esse quadro. E na atividade 4, é um arme e efetue. Então, vocês irão copiar a armada no caderno de matemática e irão resolver essas 6 continhas aqui para a Pro. São 3 de mais e 3 de menos. O que vocês não podem esquecer é que nós colocamos sempre vírgula embaixo de vírgula. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida eu estou à disposição para tirar. E beijão, até semana que vem.